Então, vamos continuar estudando aquilo que você não sabe sobre os raios cósmicos. O ponto de ouvir a voz interna, né? Quando nós conseguimos até mesmo dialogar com os nossos mestres, nós sentimos essa afinidade com o nosso eu superior. Então, essa voz interna, ela pode ser não só da nossa presença, né? Mas ela pode ser também dos mestres, dos anjos, daqueles que falam conosco, certo? Do seu mentor, etc. Para chegar-se a esse ponto, na ronda da vida, há um caminho longo a percorrer. Porém, vós tendes à mão todas as possibilidades de vossa evolução. Então, as oportunidades são muito dadas. E nós não pegamos, nós não agarramos porque não queremos, né? Por isso, aquela frase, né, que já repetimos aqui, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, porque as pessoas não escolhem. Por que elas não escolhem? Porque não podem. Elas não podem, elas têm outros compromissos, né? Tem que estar envolvida, tragada pela Matrix. A Matrix sabe muito bem como afastar as pessoas delas próprias. Então, há um caminho longo a percorrer, porém, vós tendes à mão todas as possibilidades de vossa evolução. Você escolhe. Durante muitas décadas foram dadas instruções suficientes para aperfeiçoar-vos. Então, hoje a coisa está mais intensa. Embora muitos não entendam, por exemplo, a nossa linguagem, né? Estava falando com uma pessoa ontem e ela disse que uma pessoa conhecida dela não adianta explicar a coisa da dupla fenda porque não entende. Então, tem gente que não sabe o que é um átomo, já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então, imagina a massa no planeta. Agora, qual é o entendimento sobre o átomo que a massa tem? Pouco. Eu sei o que é um átomo. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas o que significa? Significa que tem um núcleo que ninguém sabe para que serve, né? Tem os quarks, né? O núcleo é formado por nêutrons e prótons que tem quarks, né? São subdivididos. E os elétrons que ficam girando na órbita do núcleo. Mas não sabem que o núcleo representa o pai, o masculino. Por isso, na Academia Quântica de hoje, até citamos a questão da dualidade, né? Então, masculino e feminino, dia, noite, todas as polaridades, certo? Bem, então vamos lá. A ponte que conduz à liberdade eterna possui um fundamento sólido sobre o qual continuaremos a construir, enviando as nossas instruções à humanidade. E como eles fazem isso? Antes, né? Começa com... Vou falar dos mais próximos, porque isso sempre houve. Então, nós temos falado muito no Spinoza, então ele é um ser que estava desperto. Para ele ser um ser desperto, ele já era um ser evoluído. Então ele já tinha um certo currículo, porque senão aqueles insights não poderiam chegar para ele. Não foi ele que descobriu isso, foi ele voltado para dentro dele. Ele era um observador, um filósofo é um observador, né? Um filósofo, pelo menos alguns, né, alguns tantos, são pessoas que olham para dentro de si. Eles sabem, né? Porque de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o propósito da vida. Então eles estão sempre... Essa mente, embora seja racional, isso seja algo mental, é algo encantador. Quem disse que a mente é ruim? A mente da 3D é ruim? Ruim? Não, necessariamente, porque trouxe o ser humano até aqui, né? Desenvolveu o mental e agora precisa desenvolver o outro lado, né? Que é o lado feminino.
lado feminino, orientar, né? Saber como fazer as coisas. Então, nós estávamos falando do átomo, do masculino e do feminino. Então, o núcleo é a parte masculina que dá o comando. Ai, mas que coisa mais machista. Coisa mais machista é terceira dimensão. Cada um tem uma função, ponto. Ponto. E os elétrons? Os elétrons são a parte feminina. Os elétrons fazem. Eu tive esse insight que eu já contei para vocês várias vezes, que eu dizia, por que parece que há uma coisa que rege tudo? Porque é, né? Então, você vai dizer que o papai que contribui com o espermatozoide, ele é machista? Não é assim? As fêmeas põem a mão na massa? As mulheres põem a mão na massa? As mulheres são amor, embora nem todas as mulheres tenham tanto amor assim, né? Tenham desenvolvido. Mas de vida em vida, encarnação feminina em encarnação feminina, porque depois tem um pouco de masculino, um pouco de feminino, e você vai equilibrando. Por isso, o preconceito tridimensional com relação a homens que não se encaixam, né, no corpo, se sentem mais femininos, é porque teve muita encarnação feminina, como mulheres, e agora cai num corpo masculino e não se acha, né? E o contrário também. Antes tudo isso era muito velado, agora já não é mais, né? E as pessoas ainda sofrem preconceito. Então, a ponte que conduz à liberdade eterna possui um fundamento sólido sobre o qual continuaremos a construir, enviando nossas instruções à humanidade. Por exemplo, aqui, livros, né? Os nossos livrinhos que nós estudamos. Esse aqui é sobre Umbanda Cósmica, esse é sobre neurociências, esse é sobre física, isso aqui é um dicionário de filosofia. Então assim vai, escada de cristal, que nós estudamos aos domingos, a trajetória do fogo que estudamos nos sábados, ou seja, as instruções vêm, o caminho para a cura interior, né? Tem alguns livros bem velhinhos, que é do Trigueirinho. Então, tudo isso chega. Esse aqui, Mestre Elmória, veio pela ponte para a liberdade. Então, lá no começo, os ensinamentos da grande fraternidade branca, literalmente falando, né? A ponte para a liberdade foi criada pelo Mestre Elmória, que já vinha de muito tempo, trazendo instruções como Agni Yoga, foi ele que trouxe, né? Então, a Yoga, a Agni Yoga, né? Como caminho para a evolução. Então, os instrumentos estão aí. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos, como é que nós podemos dizer? Os canais, hoje nós temos uma infinidade de livros, hoje a coisa está mais aberta e, inclusive, energeticamente falando, né? Se recebe muito mais energia, frequências dos raios cósmicos que chegam à Terra numa potência alterada, né? Aumentada. E aí tinha uma pergunta no livro de ouro de Saint-Germain: por que existem os raios cósmicos, né? Por que Deus criou isso? A fonte criou isso? Por amor. Porque os raios são puro amor, né? Tudo é amor, tudo é amor. E o amor está aqui, né? Para nutrir o nosso processo evolutivo. Em cada emanação de vida contribui com a sua parte para a ponte tornar-se uma obra-prima que possibilitaria a muitos seres humanos encontrar o caminho da luz, o caminho à luz, o caminho à luz. Cada ser humano, porque quando eu desperto, é como se eu... Acorda aí, né?
Você desperta o outro que está do teu lado, a tua família, o teu vizinho. Você vai despertando as pessoas. Mas eu não falei nada, mas você é o seu campo que fala, né? É o seu campo que fala. Seu campo fala. Então eu não preciso chegar no outro, olha fulano, vem aqui que eu vou te contar, vou explicar uma coisa para você. Não adianta porque não é seu caminho. Vem aqui que eu quero te dar um abraço. Vamos fazer uma caminhada, vamos passear. E você senta no carro, do lado da pessoa, você vai caminhar a pé. Ela está no seu campo. Ela está no seu campo. Ora, se o seu campo tem discórdia, tristeza, preocupação, se o seu campo é meio ignorante, vamos dizer assim, não estamos chamando de tolinho, estamos chamando de não entendo direito as coisas, preciso entender, porque a consciência faz com que eu mude meus comportamentos e a consciência somada à mudança comportamental altera meu campo. Altera meu campo. Quanto você está disposto a alterar o seu campo para tocar as pessoas com o teu próprio campo, com a tua aura, não é? Isso é lindo, mas não é para todo mundo. Os ensinamentos que regularmente chegam às mãos dos discípulos através dessa ponte de luz vivente são bases fundamentais. Por isso nós estamos sempre aqui, estudando os livros, a maior parte da Ponte para a Liberdade. A maior parte, né? Que esses grupos já tiveram um papel muito importante. Como hoje já tem bastante, tem até os discípulos da Ponte, né? Eu, que tenho 63 anos, cheguei tarde, eles brincavam comigo, né? Como eu contei para vocês. Você está atrasada, eu cheguei meio tarde. Mas aconteceu, né? Uma hora chega. Então, chegam às mãos dos discípulos através da ponte de luz vivente, que são fundamentais, simples, fáceis e podem ser usadas por todo buscador, porque anteriormente estudamos os iniciados, né? E o buscador é aquele que está começando a jornada, ele é o buscador. Contudo, num dos nossos vídeos, aquele que teve a visita do Hermes Trismegisto, tem a capinha assim, Hermes Trismegisto e Gaia. Né? Nós falávamos das leis e também, né, colocamos a questão dos álbuns de figurinha, porque você tem o buscador, depois você vai tendo todos os estágios, é como se o iniciado fosse um estágio intermediário, né? Até chegar no grau de mestre encarnado, né? Que depois do mestre encarnado vem o mestre ascensionado, como se fosse cada estágio desse fosse um álbum de figurinha, onde os meus acertos, as coisas que eu entendo, que eu acerto, eu vou colando as figurinhas lá, né? Vou colando, uma hora eu coloco os quesitos do iniciado, os quesitos do buscador, o quesito do discípulo. Então são vários, aí você vai colando. E eu tenho que fazer isso assim? Isso não existe. Porque você, quando começa a entender as etapas, você fala, nossa, mas eu já... Isso aqui, gente, agora eu vou falar por mim, né? Eu falava assim, mas eu já tenho isso. Eu já me sinto assim, nesse estágio aqui, né? Quando eu estava nesse. Mas é porque tudo é junto e misturado. Tem né? Mas você, às vezes, está no grau de buscador com uma figurinha do mestre. Uma. Tá, tudo bem, tem um montão de figurinha para encher o álbum do mestre, mas você vai. Em que tempo eu faço isso? No linear? Não, no agora. Tudo no agora. Então, não dá para a gente dizer que amanhã você vai terminar esse e vai começar aquele, né? Tudo é junto e misturado. Então, são as bases fundamentais, simples e fáceis e podem ser usadas por todo buscador. Não importa, o buscador é o primeiro passo, né?
Pode ser que você ainda não seja buscador, mas tenha um vislumbre do mestre. Só que para você preencher este álbum aqui, você também tem que preencher os outros, né? Aí pode ir acontecendo assim, né? Mas vai acontecer de encher todos os álbuns. Não importa qual seja a sua confissão de fé, algum dia ele será conduzido através do sacrossanto portal com P maiúsculo para a liberdade eterna. E o que é a liberdade eterna? A liberdade eterna nada mais é que a gente sair da Matrix, né? Sair da Matrix, passar para uma dimensão superior, onde aqui nós vivemos no tempo cronológico, né? Que é o tempo de terceira dimensão. Aqui tem um curso para vocês fazerem, isso aqui é bem baratinho sobre as dimensões, é igualzinho aqui. As aulas, as academias, as academias correspondentes, as meditações no final, mas é mais barato do que depende, né? Acho que é mais barato do que você ir na cartomante. Então, se você quer saber seu futuro, qual é o futuro que você quer para você? O que você deseja para a tua vida? Aqui está a bola de cristal. Você cria o seu futuro. Ai, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Eu não consigo fazer as coisas acontecerem. Não consegue porque, né, como diz o Saint Germain, cadê o foco? Cadê o foco? Ah, eu quero me curar de tal coisa. E o que você pensa? Você se vê curado? Ou de vez em quando você fala do teu problema? Se você fala do teu problema, você está focando no problema. Seja ele saúde, financeiro, relacionamento, né? Esses três aqui, que são as bases, né, das nossas provas. Então eu preciso ter foco. Meu propósito é me iluminar. Eu quero me transformar num mestre encarnado. Então eu tenho que ter foco. Eu não vou poder ser um mestre encarnado estudando uma vez por semana. É todo dia. Então você está aqui como buscador, mas você começa também a colar figurinhas. Opa, me apareceu uma figurinha aqui que não é desse álbum. Nossa, mas eu tirei essa figurinha. Sabe quando a gente comprava nas bancas, né? Vinha um pacotinho de figurinha. Esse não é desse álbum. Uau, figurinha vem por merecimento. Ah, olha, essa daqui é do terceiro álbum, essa aqui é do quarto, essa aqui é do quinto. Olha que coisa linda. Por quê? Por conta da tua vontade. Poder, né? Vontade, poder. Se eu não tenho vontade de poder, eu não chego a lugar nenhum. O que acontece com as pessoas que não perseveram? Não tem primeiro raio. Por que elas não têm primeiro raio? Porque precisa desenvolver. Às vezes tem o amarelo, às vezes tem o rosa. Mas falta, tem a chaminha, né, dentro a chamatrina. A chamatrina não está aqui, olha. Não está com as três pontas equilibradas. Aqui para vocês também, né? Não está com as três pontas equilibradas. Tem que estar. Então, nós vamos passando por vivências, né? Vivências que nos ajudam a fortalecer. Agora, se você esmorece na primeira vez que você bate o dedão numa pedra, você tem bem pouquinho raio azul, precisa ter mais. Às vezes, porque o raio azul é aquele que faz a gente seguir adiante, né? Vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. Respirando muito tranquilamente, buscando um lugar, um espaço vazio no seu coração. O coração do grande silêncio, que é onde está a sua chispa. Aqui nesse lugar a tua mente não tem vez, só quando ela aprender, não é? Aqui você fica quietinho. Ela fica quietinha, não é que ela no começo não deixa você chegar nesse lugar. Depois que você percebe que quanto mais você vai se conectando com a tua presença, que está aqui, né? Está aqui no meu coração e está a 4 a 5 metros acima do meu coração. A nossa presença eu sou.
Deus habitando o nosso coração. É tão bom, que meu corpo todo, minhas células, meus átomos todos vibram em alegria. Meus átomos todos desejam, porque o núcleo do átomo foi programado para ser quem? Ser o eu sou. O comando dele é: seja quem tu és. E quem eu sou? Eu sou o eu sou. E os elétrons? Os elétrons fazem as coisas acontecerem da forma que é para acontecer. E por que minha vida acontece coisas assim, assim, assim? Que não são tão maravilhosas assim? Porque você se perdeu e agora precisa se achar. Coisa que ela dizia aos 15 anos de idade. Preciso me perder para poder me achar. Quanto você sente de conexão quando você entra nesse silêncio? Dá vontade de ficar? Dá uma sensação de paz e você sente assim: nossa, eu não queria sair daqui, está tão bom. Então significa que você está no caminho. Meditar significa estar em silêncio. Posso estar com os olhos abertos? Pode. Se você chega num determinado ponto, você medita num parque e você olha para as coisas boas. Você sorri ao ver as coisas à sua volta. O cachorro correndo, a criança brincando, um casal namorando. E você se encanta com a beleza. Então, o fluidinho desce, né? O fluidinho desce. A alegria de viver vem nesses momentos, com os olhos abertos ou olhos fechados. Se eu tenho olhos abertos, talvez eu consiga ver coisas que eu não vejo com os olhos abertos. Se eu estou com os olhos fechados, talvez eu veja coisas que eu não poderia ver com os olhos abertos. Com os olhos fechados, eu olho para dentro. Com os olhos abertos, eu olho para fora. E quando eu olho para dentro, eu ouço, eu vejo. Por isso que muitas vezes nas visualizações, tanto na academia quântica como nas nossas meditações, ou melhor, exercícios meditativos, nós pedimos: imagina isso, imagina aquilo. Estamos programando o nosso cérebro a ativar a criatividade quântica para poder ser um co-criador. O que eu preciso fazer para ser um co-criador? Imaginar aquilo que você quer. Um mundo onde as pessoas vivam em paz, políticos honestos, éticos. Eu vejo o mundo. Uma casa nova, reformada, um carro novo, um emprego novo, uma relação sadia e amorosa com uma pessoa que hoje eu não me entendo bem. Então eu trago esta realidade, eu construo essa realidade. Como se fossem universos paralelos, não é verdade? Aquela coisa das infinitas possibilidades, e qual você escolhe? Aquela onde acontece isso de negativo? Por que acontece isso? Porque você olha para isso. Se você olha para isso, é isso que vai acontecer. Agora nós estamos te ensinando a ser um co-criador. Não é só para comprar a casa, o carro, o apartamento, não é? Como dizem.
mas é para pensar que você é feliz e quer que todos sejam. Criar uma realidade positiva para as demais pessoas. Não olhar para o negativo dela, porque senão você, além de estragar a vida do outro, ai, coitado do meu filho, da minha nora, desse, daquele, do meu vizinho. Coitado, uma pipoca. Coitado é você que não aprendeu ainda. Então tem horas que nós precisamos puxar a orelha, porque assim como você destrói com o seu pensamento a possibilidade de uma vida mais feliz para o outro, você está trazendo isso de volta para você. Por isso que tudo que vai volta. Então, cuidado com o que você sente, com o que você pensa. E onde você está agora? Meditando? Simplesmente sentindo, porque meditação é ensinar a mente a focar no silêncio, nas belezas ao meu redor, e conforme você vai nas sensações do seu corpo, nossa, estou sentindo uma coisa tão gostosa, olha essa brisa, fecha os olhos, ai, esse mar, olha que quentinho, ai, essa água da piscina, que coisa boa, olha o aroma dessas flores. Então você está meditando, você está meditando. Como disse Ananda, tira as coisas negativas. É uma vida contemplativa. Tira tudo que tem que você não considera bom. Você já está no paraíso. Como eu faço isso? Educando a sua mente. Educando a sua mente a olhar para as coisas boas. E aos poucos você vai desprogramando o seu cérebro. Desprogramando o seu cérebro de olhar para as coisas negativas. E vai aprendendo a focar nas coisas positivas. Então a tua vida começa a ficar diferente. A tua frequência vai ficando elevada, porque você não foca em nada que é negativo, nem fora nem dentro. Dentro entre aspas, né? Dentro de verdade é só, como diz o Saint Germain, é só nossa centelha, né? A chamatrina, que é a florzinha que nós fizemos aqui hoje, a florzinha em botão, a chamatrina lá dentro. E uma paz profunda envolve todo o seu ser. O seu DNA vai sendo alterado. O teu cérebro vai sendo desprogramado. Certo? E então, meus queridos, eu sou Madre Teresa de Calcutá e venho aqui saudar a todos vocês e prestem atenção. A vida é um piscar de olhos. Não percam tempo. Não quero que você se atropele com tudo. E nem diga, eu estou indo no meu tempo, eu vou devagar. Cuidado com o seu ego somente. Caminho do meio, simplesmente entregue para a sua presença eu sou e diga a ela, o que nós vamos fazer hoje? O que eu vou estudar hoje? O que eu vou praticar hoje, além dos compromissos que eu tenho? Todos os dias. E eu te garanto, isso é infalível. E você vai olhar para todas as coisas e ver beleza em tudo. Um pensamento discordante seu e você abraça com amor e pede a transmutação. Então, só para completar, externo também é o nosso corpo. Interno, só o nosso coraçãozinho, né? Então, gratidão, gratidão Madre Teresa. Tenhamos todos um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.